Confira hoje um mega compilado de todos os vídeos do Daniel Leite sobre os personagens da Turma da Mônica, representados como os aliens de Ben 10. Isso aí, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo? Imita-mo o Daniel direitinho, não foi não? Foi. Vocês já viram os aliens de Ben 10 como os personagens da Turma da Mônica? Bom, galera, basicamente o artista que tá aparecendo aí na tela, ele fez uma arte onde mostra os personagens da Turma da Mônica sendo representados como aliens de Ben 10 e ficou simplesmente genial, porque cada um realmente representa uma espécie alienígena que condiz com o personagem da Turma da Mônica. Você vê que a própria Mônica é uma Tetramende, né? A espécie do quatro braços, justamente porque ela é uma personagem forte, né? Até mostra também as características dela, né? Dela ser baixinha, gorducha, dentuça, acentuadas, né, nessa aparência aí dela Tetramende, e justamente por Tetramende serem fortes, faz sentido a Mônica ser uma Tetramende também até pela cor vermelha, né, que é a cor da Mônica, a cor que representa a Mônica, o vestido da Mônica, né. Achei legal também que o Sansão aqui é um condutoide, né, o feedback ali, você vê, né, a pelúcia ali do condutoide, né, com as antenas que seria a orelha do Sansão, né, dado o nó, provavelmente o Cebolinha, né. Falando do Cebolinha, o Cebolinha aqui é um cérebro crustáceano, né, ele ficou bem fofinho até, né, no design aí, espécie do artrópode, que faz sentido porque o Cebolinha tem os planos infalíveis, é muito inteligente, aquela coisa. Eu só acho que ele sendo um cérebro crustáceano, ele teria mais chances de desviar das coelhadas, né? Porque aí ele poderia levitar o Sansão, né? O poder dele, poderia dar choque, poderia flutuar pra fugir da Mônica e tudo. Acho que ele teria mais vantagens aqui. Ia ser engraçado, né? Ver o Cebolinha falando de forma assim formal e bem inteligente, como o artrópode faz, só que colocando as letras, né? O Cascão, eu achei muito legal esse ser um pironita, ser o Chamo, porque é aquele conceito, né? O Cascão tem medo de água. Então, ele seria justamente um alien que representa algo que é oposto à água. A água apaga o quê? O fogo. Claro que a gente que entende de Ben 10, a gente que conhece mais Ben 10, conhece mais o Chama, sabe que ele é um alienígena não assim só de fogo, ele é um alien de plasma, né? Tanto que a gente vê que o Chama consegue acender fogo embaixo d'água, né? Por conta dele ser de plasma e plasma ser adaptável. Mas, levando assim pro conceito da Turma da Mônica, né? Faz sentido ele ser justamente um alien de fogo, porque é aquilo, né? O Chama, ele pode, sem problema, né? Tipo, tá embaixo d'água, nadar e tudo, né? Usar os poderes embaixo d'água. Mas ele não tem medo de água. Agora o Cascão tem. Então, mesmo que o Cascão seja um pironita que é adaptável à água, não significa que iria querer se molhar, né? Ele ainda teria medo, né? E por fim aqui a Magali, que também ficou muito fofinha, como glutão, né? Obviamente não precisa nem explicar, né? A Magali é a gula em pessoa, e ela ser um gourmand faz total sentido com ela, né? Eu gostei muito do comentário de vocês, né? Que disseram assim, não, que o Sansão ele é um condutóide, porque justamente o feedback é o alienígena elétrico mais poderoso do Omnitrix, né? Aí no caso, se o Cebolinha tentar dar um choque na Mônica, né? Aí o Mônica usava o Sansão para absorver a eletricidade dele. Eu achei muito criativo. Mas eu descobri aqui, entrando no perfil dele, que tem outros personagens, né, que a gente vai analisar hoje, a versão deles como aliens de Ben 10. Franjinha, ele é um galvaniano, né, que eu achei muito interessante, por conta justamente, né, que o Cebolinha é um cérebro crustáceano, né, e a gente sabe que em Ben 10 os galvanianos são mais inteligentes que os cérebros crustáceanos. Justamente em Turma da Mônica é desse jeito também, né, o Franjinha é mais inteligente pelo Cebolinha, não só pela questão dele ser mais velho, mas também porque ele é um cientista, né, e faz total sentido, né, ele ser um galvaniano. Eu gostei também do detalhe que eles colocaram, né, ele é um galvaniano jovem, né? Justamente por o Franjinha ter o que na Turma da Mônica clássica uns 12 anos, né? Ele manteve justamente essa característica dele ter uma cauda, né? Já que galvanianos são baseados em girinos, né? E um girino jovem, assim, ele ainda tem a cauda, né? Isso é um detalhe que eu achei muito interessante. E também que ele utiliza aí a armadura, né? Que até o Azimuth usa no Ben 10 o Segredo da Omnitrix. E o Azimuth 23 também usa na sua primeira aparição, né? Eu achei bem interessante. Tem até a franjinha dele aqui, né? Na armadura, eu achei bem legal. A Marina, ela é uma Splixon, né, a espécie do Idem, eu achei muito legal, né, ficou bem bonitinho o visual dela, tem até as características dela ser um artista e tudo, né, a boinazinha ali, eu achei muito legal. O Luca, ele é um polimorfo, a espécie do Gosma, ele usou aquele fato, né, que os polimorfos, eles podem ter outras cores, né, nas dele ficou amarelo, eu acho que ele colocou o Luca para ser polimorfo, talvez por conta da deficiência dele, né, e aí ele sendo um polimorfo
polimorfo, talvez, o polimorfo depender desse projetor de gravidade, pelo menos o gosma, né, o Ben se transformando no gosma, ele depende desse projetor de gravidade para ficar pé, né, para não ficar aquela poça de gosma, né, então talvez ele tenha escolhido pro Lucas ser o gosma por conta disso, né? O do contra é o contratempo, né, o trocadilho não esconde, né, porque que o do contra é um cronossapiano. Só que a Carminha Frufru, o que dá a entender é que ela é da espécie do espantoide. Eu acho que é mais pra uma ironia, né, pela questão assim, que a Carminha Frufru, ela é uma personagem bonita, não sei o que, ela se representa como o espantoide, que seria considerado o alien feio, né, tipo, o rosto dele horripilante, né. O Chico Bento é um Vriddle, eu acho que passa muito essa caracterização do Chico Bento como Vriddle por conta que alguns deles mostraram essa característica assim, mais caipira, né? O Octogon e o Rhomboid, né? Eles têm esse jeito assim mais lesadão, eu acho que combina bastante com o Chico Bento, né? A Denise, eu gostei demais que ela é da espécie do Charles Zenith, é um pugnívoro, né? Conta que ele tem toda essa questão, né? Que ele é um apresentador, não sei o que ele queria, né, fazer aquele programa lá pra juntar todas as meninas lá pra encontrar a namorada do Ben, e a Denise funciona assim também, né? Ela tem toda essa pinta assim de apresentadora, né, e fofoqueira do jeito que ela é, né, fofoqueira do bairro, faz total sentido ela ser essa espécie. E o Chaveco é o pior, eu acho que nem quem conhece a Turma da Mônica já entendeu por quê, né, é o personagem secundário, né, que é deixado de lado, né, eu acho que só seria pior se ele fosse o Alcatruta, aí coitado do Chaveco, né. Indo pra Turma do Penadinho, né, temos aqui personagens sendo representados como os aliens do sistema Enor, né, os aliens monstros, começando pelo Lobe, né, que é aquele lobisomem lá da Turma do Penadinho, né, lá no cemitério e tudo, obviamente ele seria um Loboan, né, a espécie do Blitzwolf, aí vocês veem aí o visual dele, né, muito legal, com que o artista deu a ele um estilo bem legal, assim, que respeita, né, essa característica da espécie do Loboan, mas ainda com característica do personagem do Maurício de Souza. Também temos aí o Muminho, que obviamente seria um Tepikufa, né, a espécie do Sneriô, nosso querido Ben Múmia, mas gostei dele foi o detalhe, né, dos olhos brilhando, né, que lembra bastante aí o Tepikufa do clássico, né, a múmia do clássico. O Penadinho aqui, ele ficou muito fofinho, né? Ele é baixinho assim, que o personagem né, do Penadinho parece o Zé Gotinha, né? Mas tá aí ele, obviamente, sendo um Ectonorito, a espécie do Fantasmático. E também sendo um Ectonorito, só que sendo um Ectonorito fora da capa e muito parecido com os Ské, temos aí a Dona Morte, né? Que é até legal, né? Ela ser um Ectonorito, né? Porque eu diria que ela seria os Ské da Turma da Mônica, né? Os Ské em Omniverse ganham até a foice também, né? Então aí que ficou mais parecido mesmo. O próximo aqui é o Cranícola. Eu acho que é assim se pronuncia. Quando eu era criança eu chamava ele de Cranicola, né? Mas acho que é Cranícola que fala o jeito certo. Comentar isso é assim mesmo. Ele é ninguém mais, ninguém menos que o Skeleton, só que como ele é só uma cabeça, justamente é só a cabeça e aquele revestimento, assim, que no Skeleton é azul, né? Ele ficou um roxo que ficou muito legal. E por último temos o Frank, né, que é o Frankenstein da Turma do Penadinho. Obviamente ele seria um transiliano, Frankenstrike, né? Ele ficou assim mais corpudão, grandão e com as roupas que ele usa nos quadrinhos. Mas dando continuidade aqui, galera, o Monicão, ele foi feito aí como uma montaria reptiliana de Chorus, né? O faz total sentido, já que a Mônica é um Tetramende, né? Então o seu cachorrinho seria um mascote da espécie Tetramende mesmo, faz total sentido. O Bidu é um mecamorfo galvânico azul, né, bem parecido com o Bolha Técnica, que também faz sentido, já o Franjinha é um galvaniano, né, galvanianos, no caso o Azimuth, né, mais especificamente criou os mecamorfos galvânicos, né, e também faz sentido porque existem mascotes, cachorros, né, vamos dizer assim, né, mecamorfo galvânico, que é no caso do Chip, né, que é tratado como um cachorro, né, um pet da espécie. E o Floquinho aqui, ele é representado como uma lucubra, né, que é interessante e bem curioso, né, só que nesse caso é algo que não dá para relacionar diretamente com Cebolinha, já que ele é um cérebro chassiano e não tem muita relação entre o artrópode e lucubras não. Mas ficou bem legal de ser representado assim. Por fim aqui, galera, temos o Nicodemo, que ele é representado como um planchaculho, a espécie do diabreto, que faz sentido, porque o Nicodemo justamente é aquele molequinho que apronta e tudo, né? Ele tem toda essa questão assim do humor negro, né? Que ele apresentava nas suas histórias, né? Então combina muito com o Diabrete. O Bloguinho é um mecamorfo galvânico, né? O Bloguinho é aquele personagem que também tem o estereótipo de tecnologia, de pessoa que é envolvida nessas coisas digital, né? Atualidade e tudo. Então, claramente faz ser um mecamorfo. Tendo aí mais um mecamorfo aí pra nossa lista de personagens da Turma da Mônica. Horácio é um Caoxefex Ultimasauro, que pra quem não sabe é o nome da espécie do Tiranópode, o predador natural dos Vaxasaurianos, a espécie do Enormossauro. O Horácio ele é um tiranossauro, só que pequenininho, né? E como o Tiranossauro
Aracnópodes justamente tem esse baseamento tanto em tiranossauros quanto em centopeias, faz sentido ser um desse. E por último aqui o jotalhão, que é o nosso elefante verde da Turma da Mônica, claramente é da espécie do trombipulô, que também é um elefante, né?